Você teve uma semana abençoada, queridos? Amém. Essa minha semana aqui, ela foi bem corrida. Mas Deus manifestou a sua graça, esteve conosco, também demonstrando a sua bondade, como faz parte do caráter de Deus, o cuidado e a bondade dele com as nossas vidas. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia e hoje vou estar praticamente encerrando a respeito desse texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Isso não quer dizer que eu nunca mais vou voltar a pregar nele, não é isso. É que a gente já tem caminhado nessa construção desse texto já há algum tempo, e eu quero, no Senhor, se o Espírito Santo de Deus nos der oportunidade de conduzir ao entendimento, para que a gente possa continuar aprendendo do Senhor. Eu não sei se para você, queridos, esse texto tem sido valioso, mas para mim, Deus tem aberto uma janela de entendimento, de compreensão, pelo menos para o meu coração, de segredos e de verdades preciosas que estão aqui nesse texto. E cada vez que eu vou pensando nele para trazer algo para você, Deus vai falando algo ao meu respeito. Deus vai falando algo para mim. Então muitas das coisas, ela talvez tenha a ver mais comigo do que com você. E muitas coisas, talvez eu não vou compartilhar com você, porque aí eu tenho absoluta certeza que é só comigo. Então, mas é algo que Deus está colocando no meu coração, e Deus está construindo na minha vida, porque eu ainda estou em construção. Deus arranca algumas coisas, coloca outras, porque Deus não deixa espaço vazio, tá, queridos? Se Ele arrancar alguma coisa de você, é porque Ele vai querer, Ele vai colocar alguma coisa nesse espaço. Deus não deixa espaço vazio, e nem sem forma, sem nada, porque a terra era sem forma e vazia, e Ele foi lá e organizou todas as coisas. Então Ele vai organizando. Isso só depende de a gente render o nosso coração a Ele e permitir que Ele construa isso dentro do nosso interior. Amém? Então leia aí comigo, 7,14 de 2 Crônicas. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Vou complementar. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar. Nós sabemos que esse texto é uma resposta de Deus a Salomão, quando ele vai orar ao Senhor, na consagração do templo. E nós estamos usando esse texto desde o início, desde que quando aqui chegamos. Essa semana vai completar 60 dias que a gente está aqui, dia 8 no Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher. Já antecipadamente dar os parabéns a todas as irmãs, todas as mulheres pelo seu dia, que Deus abençoe ricamente. Saiba que você é preciosa aos olhos do Senhor, e preciosa também aos olhos daquele que o Senhor colocou do teu lado. Se Ele não está te vendo assim como precioso, a gente vai pedir para Jesus pingar um colírio nos olhos dele. Amém? Porque tem que ser precioso. Hoje mesmo eu estava aqui com os jovens de manhã, vim tomar um café com eles aqui às 7h30 da manhã, eram umas 10 horas, eu falei assim, eu vou lá em casa, porque a Cristina ficou lá e eu vou lá semear na Cristina. Vou lá dizer que a amo, vou dar um abraço, porque ninguém saca sem depositar. Você quer sacar, mas não deposita, não vai ter. Entendeu? Então fui lá, beijei, cuidei dela, ela cuidou de mim, porque ela é extremamente preciosa aos meus olhos. Daqui 2 semanas
nós vamos completar 37 anos de casados. Louvado seja Deus. E vai ser até que a morte nos separe, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, só para pensar um pouco a respeito disso, de uma maneira rápida, nós falamos inicialmente, já conversamos sobre isso em outras oportunidades, sobre quando Deus me fala, se o meu povo, nós entendemos naquele momento a questão de pertencimento, de nós entendermos que pertencemos a Ele, que por incrível que pareça, não da maneira humana que a gente imagina, mas Deus tem ciúmes da gente, não da maneira humana que a gente vive com ciúmes, tá? Mas Deus tem ciúmes, porque Deus nos escolheu como propriedade exclusiva sua. É lógico que é uma comparação muito sem proporção, tá? Mas nós somos tão importantes para Deus e tão precioso que Deus quer que a gente entenda do valor que isso significa, que Ele não quer nem nos emprestar, e que nem escova de dente, você não empresta para ninguém. É tua, é pessoal, é individual. Você conhece ela, ela pode estar num monte de outras, mas você sabe quem é, você sabe qual é. Você é assim para Deus. Por isso que Ele fala, o meu povo, eu escolhi, conheço pelo nome, sei a realidade de cada um. Coloquei neles um depósito que é meu espírito, são meus. Esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter, que a gente já conversou sobre isso. Depois nós falamos sobre humilhar e orar, né? Que nós falamos que a raiz da palavra humilhar vem de humus, que vem de terra, né? E eu fui entender a respeito disso através da vida de Nabal e da vida de Abigail. Por quê? Porque quando Abigail, ela se prostra em terra diante de Davi, ela está reconhecendo a autoridade de Davi, ela está reconhecendo quem Davi é. Quando Deus fala em humilhar e se prostrar, se colocar em terra, a primeira coisa que Deus deseja é que nós reconheçamos diante de quem nós estamos, da autoridade de quem nós estamos. E aí, Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Não é ter medo de Deus, mas é saber quem Deus é, e diante deste que é todo-poderoso eu me prostro. E a Ele eu oro. Então, Deus está falando, esse povo que é minha propriedade, se prostrar de uma maneira, de uma leitura minha, tá? Se prostrar, se render, reconhecendo quem eu sou, e me buscar, e orar, Ele disse que eu ouviria. E hoje eu quero falar com vocês sobre o restante desse texto, que é me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Eu vou começar de trás para frente, para que a gente possa ter um entendimento, quem sabe, melhor a respeito disso. O Senhor está dizendo que os nossos caminhos são maus. Que há caminhos maus. A filosofia vai dizer que até os caminhos maus são caminhos. Mas é daquele que escolhe esses caminhos. Porque Provérbio vai dizer, lá no capítulo 14, versículo 12, que há caminho ao ser humano que parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. Então nós temos que tomar muito cuidado por qual caminho que nós estamos andando. Porque Jesus, para deixar isso muito claro, para não haver dúvida a nosso respeito por qual caminho que andamos, Ele vai dizer, eu sou o caminho.
para que não haja dúvida, não haja falta de compreensão. Qual é o caminho? Ele diz: eu sou o caminho. Mas por quê? Porque nós temos, por causa da nossa humanidade caída, nós temos sempre, ou quase sempre, a capacidade de fazer escolhas erradas. Se não sempre, quase sempre escolher os caminhos mais complicados, mais difíceis. Então ele diz: você primeiro tem que se converter, tem que entender qual é o caminho que você está andando. Você tem que compreender por qual caminho que você está andando. E como é que a gente compreende qual caminho que nós estamos andando, queridos? Queridos, você tem que entender, e eu tenho que entender, que nós temos dentro de nós alguém que nos guia. Alguém que nos orienta. Alguém que nos auxilia. Então, nós temos tudo o que é possível, ou tudo o que é necessário, para fazermos as escolhas do caminho correto. Mas, infelizmente, nós não usamos aquilo que o Senhor deixou à nossa disposição. Até porque nos falta, em alguns momentos, nos falta intimidade, para nós termos a percepção e a capacidade de ouvirmos qual é o caminho. O mesmo Provérbios, no capítulo 30, versículo 12, vai dizer assim: há pessoas que são puras aos seus próprios olhos, mas que jamais foram lavadas da sujeira. Por quê? Porque não estão conseguindo perceber que estão se movendo em caminho que desagrada ao Senhor. Aos seus olhos elas se veem como puras, mas aos olhos do Senhor elas jamais foram lavadas. Então o Senhor está dizendo assim: converta-se dos seus maus caminhos. Fazer a coisa certa do jeito certo não quer dizer que você está fazendo o que agrada a Deus. Esse é um erro que muitos de nós cometemos. Fazer a coisa certa do jeito certo, dando o resultado certo, não quer dizer que você está agradando a Deus. Você pode simplesmente estar sendo justo aos teus olhos. Mas os olhos do Senhor, as suas vestes não estão alvas, não estão limpas. Converta-se do seu mau caminho. Coloque-se diante do Espírito. Peça que Ele faça uma análise completa de você e exponha diante de você se o caminho que você está andando tem agradado ou desagradado a Ele. E você se prepare, porque você vai ficar surpreso com o que Ele vai mostrar. Se converter dos maus caminhos, queridos. E esse tempo, ou já naquele tempo, né, Paulo vai dizer lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que o príncipe desse século, o desejo dele é ou cegar o entendimento de todos nós. É esse o projeto dele. Para que não resplandeça a luz de Cristo, para que a gente faça segundo simplesmente a nossa vontade, não a vontade dele. A gente faz a oração, mas ela não consegue se tornar verdade. Faça a tua vontade. Não dá para fazer a vontade dele se você não se converter do seu caminho. Não é no seu caminho que ele vai fazer a vontade dele, é no caminho dele. E aí você vai poder dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, mas não é no teu caminho, é no dele.
Então nós temos que nos converter desse caminho. Nós temos que ser sinceros diante de Deus e falar: Deus, eu estou sendo orientado no caminho pelo Senhor ou por mim, ou pela minha vontade. Porque é um princípio para Deus ouvir a nossa oração e a gente se converter dos maus caminhos, queridos. Você quer ver um caminho? Vou só dar um, tá? Que agora que o Espírito me trouxe aqui. Porque está lá, Pedro vai falar que as orações dos homens são impedidas quando eles não tratam bem as esposas. Existe um caminho. Qual é o caminho? Você trata a esposa como Cristo tratou a igreja. E por ela se entregou. Qual é o caminho? É esse. Está ali. Não tem que, como diz o outro, inventar moda. O caminho está ali. Aí ele diz: se você fizer assim, as suas orações serão ouvidas, mas caso contrário, elas não serão ouvidas pelo Senhor. Então nós temos que ser honestos com Deus, queridos, e perguntar para Deus: Senhor, o que eu estou fazendo, como eu estou construindo a minha jornada diante do Senhor, a minha vida diante do Senhor está lhe agradando? Porque estar na igreja não quer dizer que nós estamos bem com Cristo, tá, queridos? Certo? Porque aí é um espírito de religiosidade. Eu tenho que me converter todo dia, queridos, e eu sou mau. Eu tenho a minha humanidade muito ruim. Muito ruim. Se o Espírito de Deus não dirigir a minha vida, eu sou muito ruim. Eu não sou ruim. Eu sou muito ruim. Meus pensamentos são ruins, minhas atitudes são ruins, meu modo de falar é ruim. Quem já andou comigo sabe disso. Então eu tenho que me converter todo dia. É o outro que ele disse: vocês têm que se converter. E converter, queridos, é mudança de atitude, não é mudança de religião. E uma das coisas que eu entendi na conversão, que Jesus me salvou, não para ser salvo, é para ser meu Senhor. A salvação é consequência do senhorio dele na minha vida, porque eu posso achar que estou sendo salvo e não ter ele como Senhor, e ter uma surpresa no dia que a igreja for arrebatada. Então ele não me salvou para ser salvo, queridos. Ele me salvou para ser Senhor da minha vida. A minha salvação é consequência de como eu caminho diante dessa compreensão de que Ele é Senhor. E aí, se Ele é Senhor, por isso que Paulo vai dizer: não vivo mais eu, vivo Cristo em mim, porque ele entendia quem era o Senhor da vida dele. Se Ele é Senhor, eu perdi. Se você conhece a história, quando um escravo, passado um tempo, principalmente no ano do jubileu, ele era solto, e acabava o tempo, e ele queria continuar servindo o seu senhor, ele podia, mas ele tinha que ir na porta, no batente da porta, e permitir que furasse a orelha dele, porque ele seria conhecido como escravo da orelha furada, porque ele estava servindo aquele Senhor por amor. Jesus naquele dia vai procurar escravo da orelha furada, queridos, que não está servindo a Ele por interesse, está servindo a Ele por amor. Isso é conversão. Porque tem muita gente que saiu de uma religião e veio para outra. Porque veio
com o único desejo de sair de onde estava. Isaías 55, versículos 6 e 7 vai dizer assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se a quem? Ao Senhor. Ele tem sido o Senhor da tua vida? Porque na concepção, como disse o pastor Júlio, naquele tempo não existia outros deuses, só existia um Deus. Hoje nós temos Deus moldado para tudo quanto é tribo. Não existe deuses. Só existe um. E Ele é Senhor. Agora Ele vai continuar sendo Senhor. Mas o que Ele deseja é ser Senhor da sua vida. E aí, quando Ele é Senhor da minha vida, queridos, quem faz as escolhas por mim? Quando você entende que você está indo para o caminho mal, você já começa a perceber que ainda você precisa dar um acerto nessa questão da conversão. Porque se você está escolhendo as suas escolhas no caminho, é porque você... Eu vou usar um termo aqui, não me leva a mal, mas você precisa se converter. E permitir que Ele seja Senhor. Que Ele determine o que vai ser, porque Ele tem o melhor para a gente, queridos. Ou você confia nisso. Hoje de manhã nós estivemos aí com o pessoal aí, eu estava lá na cozinha. Não existe melhor lugar para ficar do que a cozinha. Amém, queridos? Eu estava com o pessoal lá na cozinha, eles descascando batata e cortando cenoura, e a gente compartilhando de muitas coisas. E eu disse para eles assim: o Deus que escreveu todos os teus dias no livro da vida, sabia que a gente ia estar reunido aqui hoje. Você crê nisso? Eles disseram: eu creio. Então por que se você crê nisso, que está escrito lá no livro, que a gente estaria reunido aqui hoje, quando você tem algum problema, você acha que Ele se apartou de você? Não existe coerência nisso, queridos. Aí eu creio que Deus está vendo eu descascar batata. Aliás, eu não estava descascando. Mas o pessoal estava descascando batata, descascando a cenoura, que a gente crê que está escrito lá, mas quando tem um problema, Ele esqueceu de mim. Onde tem a coerência nisso? É porque Ele, na realidade, Ele não é Senhor. Ele se tornou alguém que acaba sendo uma alta ajuda, nem ajuda do alto. Para acalmar o nosso coração, a gente precisa se converter, queridos. A gente precisa ser sincero. Se converter. Ele disse: converta, né? Converta-se ao Senhor. Amém? E aí ele vai terminar, ou vai iniciar esse texto, que eu estou vendo de trás para frente. Ele vai falar em buscar, né? Então ele vai dizer: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter seus maus caminhos. Eu estou vendo de trás para frente, buscar. E eu fiquei pensando sobre essa questão da busca. O que eu vou falar não encerra tudo o que pode ser, mas eu pensei em 3 coisas que nos tira da inércia, que nos pressupõe a uma tomada de atitude. Porque buscar, tenho que me tirar da inércia, concorda, queridos? Eu tenho que sair do ponto zero e ir para algum lugar. E eu pensei em 3 coisas que nos tira da inércia. Primeira delas, e até hoje estava conversando e uma pessoa acabou testificando
a respeito disso, que foi falar justamente dessa primeira. A primeira coisa que nos tira da inércia para buscarmos, e até a respeito do Senhor, é curiosidade. Tem muita gente curiosa, queridos. Tem muita gente curiosa. O que nos leva, às vezes, é uma curiosidade. João capítulo 12 vai falar de um tempo, de um momento que aconteceu isso. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem havia sido ressuscitado. Eles foram lá por causa de quem? De ver Lázaro. Curioso. A curiosidade que fez eles se moverem. Vai guardando, que você vai entender que no final isso tem sentido. O que move muitas vezes a gente sair da inércia é curiosidade. O texto fala que esse povo, curioso que estava, sem nenhum entendimento ou compreensão de quem diante eles estavam, foram lá por curiosidade. A busca é movida às vezes por curiosidade, queridos. Ele disse: o meu povo me buscar. Você busca por quê? Por curiosidade. Outra coisa que nos faz sair da inércia para buscarmos algo é necessidade. Necessidade. Lucas capítulo 17, do 12 ao 19, vai falar de uns leprosos que começaram a gritar para Jesus: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Jesus cura eles e diga: vai aos sacerdotes e se apresente diante deles. Por que eles foram a Jesus, queridos? Eles foram a Jesus por causa de uma necessidade deles. Muitas vezes a busca que a gente tem, se não é por curiosidade, é por necessidade. Mas a Bíblia vai dizer que 10 foram curados. Mas quantos voltaram? Um voltou. Porque foi atendida a necessidade dele. Acabou, meu compromisso contigo acabou. Minha necessidade, ela foi atendida. E às vezes a gente está buscando as coisas no Senhor só por necessidade, queridos. E não volta nem para agradecer. E a Bíblia ainda, o Senhor ainda dá mais uma casquinha nos judeus, disse: o que voltou era samaritano. Aí para deixar os judeus mais bravos ainda. Ou seja, dentre todos, o que volta é aquele que não tinha nenhum entendimento para agradecer. Olha que coisa terrível. Por que nós buscamos? Curiosidade? Por necessidade? O que é que faz a gente sair da inércia? A terceira coisa que eu quero falar com vocês, que eu acho que faz a gente sair para buscar, é pensar em valor. Entenda aqui uma coisa que eu vou dizer. Quando eu falo valor, eu não falo preço, porque preço a gente dá para coisa, queridos. Coisas têm preço. Você vai lá na loja, está lá os preços das coisas. São coisas. Coisas têm preço. Mas valor é quando aquilo se torna significativo para você. Aquilo que se torna extremamente significativo para você. Então ele disse: se buscar, nós podemos buscar ele por 3 coisas.
curiosidade, necessidade, valor. Não é por preço, é por valor, porque se torna significativo. Mas entenda, se tornou significativo para você, e você tem o valor, a compreensão desse valor, você tem que estar disposto a duas coisas: a viver por isso e a morrer por isso. Então é preço. Porque quando você estima o que é, você se dispõe a viver por isso. E, se necessário, a morrer por isso. Por isso que Jesus disse assim: entenda o que nós vamos fazer daqui a pouco. Jesus disse assim, ó: ninguém tira a minha vida, eu dou. Ou seja, eu estou disposto a viver por isso e a morrer por isso. O que ele está dizendo para mim e para você? Se o meu povo, propriedade, entender o valor que tem, eles vão se humilhar, eles vão orar, eles vão me buscar com a inteireza do coração, com a retidão de coração, vão se converter, vão se colocar debaixo do meu senhorio e vão mudar os seus caminhos. Agora a pergunta é: você está disposto a viver e a morrer por isso? Ou por qual motivo você está buscando Ele? O que é que está dirigindo a tua vida para buscar Ele? É curiosidade? É só para atender a tua necessidade e você vai embora? Ou porque você entendeu o valor que Ele tem? Abaixa a cabeça, queridos. Fui bem econômico hoje, porque eu quero que o Espírito Santo de Deus grave isso no teu coração. Quando nós entendemos e buscamos Ele pelo valor que Ele tem, nós estamos dispostos a viver e a morrer por isso. Mas só vive e morre por isso quem entende o porquê Ele diz: é meu povo. Só vive e morre por isso quem entende diante de quem tem que se humilhar e orar. E aí vai buscar o Senhor com a inteireza de coração, disposto a viver uma vida que mortifique a sua vontade, mas exalte o nome dEle. Esse então se converteu para o senhorio do Senhor e saiu do seu caminho mau. Ora ao Senhor, queridos. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia, e a Bíblia diz que Paulo, falando à igreja de Coríntios, examine esse homem a si mesmo. É um bom momento para você e eu nos examinarmos que agora. Se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, do
dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, perdoarei, sua terra sararei. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, se a minha face buscar, se o meu povo que se chama pelo meu nome dos seus caminhos maus se desviar, eu ouvirei, sua terra sararei.